Os anos de labor e os filhos. Os anos de labor, geralmente, duram cerca de 40 anos. 40 anos para edificação e solidificação da família, inclusive solidificação financeira. É o período que os pais vão trabalhar para manutenção e formação da sua família. Em torno de 40 anos, certo? Um pouco mais, um pouco menos. Alguns se aposentam antes, outros passam um pouquinho mais, mas geralmente são 40 anos. E Deus pretendia que os seres humanos trabalhassem. E vocês já viram que o trabalho surgiu antes do pecado. Antes de existir o pecado, Deus já deu tarefas para o homem a fim de solidificar o seu caráter. Deus é muito maravilhoso. Então, a gente sabe através da lição que as pessoas que tiveram sucesso na vida trabalharam com Deus. Enquanto estava no trabalho para edificação e solidificação financeira da família, eles estavam conversando com Deus. E a Bíblia cita, e a lição também, dois homens, dois personagens. O primeiro é Jacó e o segundo é José. E sabe, nós sabemos que isso solidificou muito o caráter destes homens. E na lição de hoje, na quarta-feira, que é o dia 22, fala sobre trabalhando com integridade. Esses homens trabalharam com muita integridade. Por que eles trabalharam com integridade? Porque enquanto eles trabalhavam, eles oravam. Eles não estavam sozinhos no trabalho. Ei, você pode orar enquanto trabalha? Jacó, enquanto ele trabalhava, ele conversava com Deus assim: Senhor, dá-me integridade. Ajuda a ser bem, a ser uma pessoa de bem. Ajuda a fazer o trabalho direito. Ajuda a fazer com que eu e o meu trabalho cresça. Você pode orar assim também? E José, a Bíblia diz que Deus era com José. Por que Deus era com José? Você não acha que é porque Deus ouvia a oração de José enquanto ele trabalhava? Claro que sim. E é por isso que você e eu também devemos fazer a mesma coisa. Sermos bem-sucedidos no trabalho. E sabe de uma coisa, amigos? Deus nos deu o trabalho para nos ajudar na formação do caráter. E a lição fala sobre isto, certo? Que Deus chama seus filhos para um padrão mais elevado no trabalho e na vida. E esse padrão é a lei de Deus escrita no coração e refletida em nosso caráter. Alguém diz que o caráter é exatamente o fruto da semente que Deus plantou. O caráter é o fruto da semente que Deus plantou. É claro que, segundo a definição na psicologia e também na ciência, diz que o caráter é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa. É o que vão determinar a sua conduta, a sua moralidade, o seu caráter. Caráter é a marca de quem você é. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos, diz a senhora White. Nunca seu cuidado e o seu cuidadoso estudo foi tão importante para nós hoje. Interessante, a gente aqui na sala 57 fala muito sobre as 10 virgens, as virgens loucas e as virgens prudentes. É aquela parábola das 10 virgens. E a senhora White fala sobre a formação do caráter, e ela diz o seguinte: as virgens imprudentes, aquelas loucas, simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo de crise. É como se fosse a seus vizinhos e dissesse: dá-nos o teu caráter ou nos perderemos. Dá-nos o teu caráter e nos perderemos. Dá-nos o teu azeite ou nos perderemos. E aqui a senhora White está colocando que o azeite é símbolo do Espírito Santo, mas é símbolo de um caráter, entendeu? E diz mais: o Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo através dos anos de graça.
Então, caráter é o fruto da semente que Deus nos deu. Então, o problema não é se você está construindo um mau caráter ou um bom caráter. O problema é o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. Alguém diz que caráter, olha esse pensamento, caráter é aquilo que ficou de tudo que você ganhou após tudo que você perdeu. Que ficou, a essência, exatamente a maturidade do seu caráter. E Jacó trabalhava, certo, com Deus. José também trabalhava com Deus e eles formaram um caráter nobre, um caráter firme. Então, aqui diz na lição, quando Jacó desejou deixar Labão e voltar para sua terra natal, seu sogro lhe pediu que não fosse, não vai agora. Se puder me fazer esse favor, peço-te, diz Labão, que fique comigo. Descobri que, por meio de adivinhações, que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Interessante? Deus abençoou Labão por causa de Jacó, que orava enquanto trabalhava. Isso é muito interessante. E José? Quando José foi vendido para o Egito, Potifar fez uma observação semelhante sobre o trabalho de José e recompensou de acordo com isso. E disse, eu vejo que eu sou abençoado por ti. Sabe, queridos, nós precisamos também orar enquanto trabalhamos. Portanto, se você comer, diz a lição, ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. O trabalho que você fizer, faça para a glória de Deus. Por isso, no trabalho, na gestão financeira ou em tudo que façamos, devemos buscar a glória de Deus. Ele é o único que nos dá o conhecimento e a força para ter sucesso na vida. Interessante o que Machado de Assis diz. Machado de Assis fala uma coisa interessante. Ele diz, quem não sabe lidar com o dinheiro não pode ter felicidade. Ou melhor, a felicidade não é para aqueles que não sabem lidar com o dinheiro. Vamos aprender a lidar com o dinheiro e para isso vamos pedir para Deus nos abençoar enquanto nós trabalhamos. Lembre-se do TO, certo? Terapia ocupacional. Nós sabemos que isso é benéfico. Deus quer que nós trabalhemos de uma forma inteligente, mas não trabalhe sozinho. Trabalhe para Deus. Trabalhe para a honra e glória de Deus. E você vai ver o que vai acontecer quando você trabalha com Deus. Assim como Jacó, assim como José. E você também vai escrever a sua página de sucesso quando você trabalha com Deus. Ok? Então, a lição deste dia fala trabalhando com integridade. Deus não comissiona os seus anjos para abençoar a bagunça, diz a senhora White. Deus não comissiona os seus anjos para abençoar a bagunça, mas Ele quer abençoar um trabalho feito com qualidade pela graça de Deus. Quero orar por você nesse dia, para que você não trabalhe sozinho. Vai com Deus. Vai para a glória de Deus e Deus vai te abençoar ricamente. Oremos. Bom Deus, é tão bom saber destas coisas, que o caráter é formado através de um conviver, de um viver na Tua presença. E aqui, Senhor, muitas pessoas a partir de hoje vão trabalhar contigo. Neste momento queremos a Tua bênção. Abençoa nós, abençoa a sala 57, abençoa o trabalho de cada um de nós, mas acima de tudo, abençoa o nosso caráter, para que possamos receber o selo da aprovação dos anjos que Tu comissionastes. Dá-nos um bom dia e abençoa a sala 57 com o batismo do Espírito Santo e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que alegria podermos, nessa manhã, poder abrir a Bíblia. Eu gostei da introdução, de tudo aquilo que o pastor Wagner mencionou aqui nessa manhã, especialmente do propósito muito claro que nós temos ao abrir a Bíblia,
ao orar, ao testemunhar a cada dia, a cada manhã, buscando esse poder que vem do alto e que está à nossa disposição. E esse poder está à disposição de todos, de todos. Quando a gente olha na Bíblia a obra do Espírito Santo, ela é muito clara, é muito evidente aquilo que desde o começo, como foi apresentado aqui a obra do Espírito, lá em Atos 1:8, nós temos muito claro, e recebereis o poder do Espírito Santo. Para que propósito? Para testemunhar em cada parte do mundo, em cada lugar, para então Jesus voltar o quanto antes a essa terra. E quando a gente olha na Bíblia aqui, especialmente em João capítulo 15, João 16, João 14, nós temos essa obra muito clara na Bíblia, muito clara. Veja, o Espírito Santo tem uma obra no mundo inteiro. Qual que é essa obra do Espírito Santo no mundo inteiro? João 16, verso 8. Veja que interessante. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tendo ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e comunicará a vocês as coisas que estão para acontecer. Veja que interessante. A obra do Espírito Santo no mundo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cada vez mais a gente vê esse mundo com tanta tristeza, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta maldade, com tantas pessoas fazendo e vivendo longe de Deus. Há uma obra no mundo. E essa obra é muito clara, convencer o mundo do pecado. Agora, há uma obra individual em cada um de nós também. A obra do Espírito Santo individual é muito clara. Ele quer nos guiar e quer guiar todas as pessoas no caminho da verdade. Ele quer fazer isso por meio de cada um de nós. Por isso que, quando a gente olha em João 14 e o verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que lhes disse. Veja que interessante. O Espírito Santo, na obra individual, em cada um de nós, ele é um professor, ele ensina. E não só ensina, ele ensina tão bem que o aprendizado é assimilado que ele nos faz lembrar disso tudo. Ele nos faz lembrar. Agora, o que eu acho incrível também, e essa manhã eu quero deixar aqui uma mensagem, um desafio a todos nós. Veja, quando eu olho Atos 16, 14, veja que interessante. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julguem que eu sou fiel ao Senhor, venham e fiquem na minha casa. Olha que interessante. Deus, o Espírito Santo, ele abre portas, ele ensina e ele abre portas. Ele abre portas. E essa mulher, depois de ser batizada com toda a sua casa, usou o seu dom imediatamente. Qual que é o dom? O dom da hospitalidade. O meu pai, ele tinha esse dom muito claro, o dom da hospitalidade, de receber pessoas na sua casa. E eu lembro que nossa casa tinha 2 quartos, chamado quarto da visita. Meu pai construiu uma casa e deixou 2 quartos só para receber pessoas. E eu conheci tanta gente, fui abençoado por tantos colegas, pastores, amigos, pessoas que visitavam, comportores, ficavam lá.
o dom de receber na casa. Eu fico olhando assim, como Deus, ele abre portas e o Espírito Santo atua e ele faz uma obra extraordinária. O pastor Wagner mencionou que essa sala estuda a Bíblia e você viu que ele já leu vários textos hoje e também estuda aquilo que a mensageira do Senhor deixou. Eu quero trazer aqui um texto que para mim é um texto extraordinário, é um dos textos mais incríveis de profecia que eu conheço, dessa mensageira de Deus. Essa mulher, Ellen White, usada por Deus, uma mensageira do Senhor. Nesse livro, Exaltai-o. Olha que interessante. Ela diz assim, a grande necessidade de oração secreta. Além da sala 57, que é um grupo de ora, nós temos aquilo que já foi dito aqui, desafiado, a nossa sala de oração, a nossa sala de guerra. E cada um de nós temos nossa sala de guerra. Veja, é importantíssimo orar em secreto, você e Deus. Mas olha que interessante, aqui ela fala algo importantíssimo para a gente. Mas também é necessário que vários cristãos se reúnam. O que nós estamos fazendo nessa manhã? Exatamente isso, nos reunindo, enviando com fervor as suas orações a Deus. Veja, eu oro em secreto, eu oro na sala 57 ou em um pequeno grupo, e a coisa mais linda dessa manhã, eu queria que você pudesse entender a coisa mais linda que acontece essa manhã aqui nessa sala. Jesus está presente nesses pequenos grupos ou nesses grandes grupos, como agora. A coisa mais linda dessa manhã é que Jesus está aqui na sala 57. Jesus está aí na sala da sua casa. Jesus está aqui na sala da minha casa. Ele está presente. E olha que incrível. Aqui você percebe a atuação do Pai, do Filho e agora do Espírito. Vejam, aquilo que foi dito muitas vezes aqui sobre o amor de uns para com outros, e o amor é provado diariamente nos frutos do Espírito, nos dons que ele dá. Nós temos aí os textos de Coríntios que falam que o Espírito Santo dá dons, ele coloca nós em atividade. E eu gostei do que o pastor Wagner disse, se você não está ativado pelo Espírito, ele vai te ativar, é só você estar disponível e disposto todo instante, todo tempo. Veja, Jesus está presente. Amigos, aonde tiver 2 ou 3, em qualquer estudo bíblico, em qualquer pequeno grupo, em qualquer classe bíblica, em qualquer reunião de oração, lembre sempre, aquele que for orar, de que Jesus prometeu que estaria presente. Ele está presente, e a presença de Jesus é que faz todo o milagre. Agora vejam, Jesus está presente nesses pequenos grupos. O amor pelas pessoas se aprofunda no coração. Olha que passos. Para que os instrumentos humanos se ponham em atividade com vistas a salvar os que estão perdidos. Ele mostra que a oração, e esse propósito é muito claro, eu recebo a bênção para compartilhar essa bênção. Vejam, Jesus presente, ele coloca esse amor e aprofunda nos corações esse amor. E agora o Espírito Santo, ele atua e coloca suas poderosas energias para que todos que estão aqui conectados, todos que oram, se ponham em atividade, com vistas a salvar os que estão perdidos. Vejam, nós somos apenas um instrumento na mão de Deus, apenas um instrumento, para que esse poder recebido pelo Espírito nos coloque em atividade para salvar os que estão perdidos. Esses tempos, eu recebi aí um colega, pastor Reinaldo Siqueira, e ao estarmos gravando as lições da Bíblia, ele falou de uma história que depois eu fui pesquisar, e essa história é uma história tremenda.
É uma história das mais incríveis que eu já conheci e que pude ter contato ano passado com ela. É uma história que aconteceu em 1942, no sul da França. Nessa cidadezinha aí, Le Chambon-sur-Lignon, France. E lá no sul da França, nós temos essa história. Hoje, essa cidadezinha pequena, ela tem cerca de 3.500 habitantes, uma pequena cidade. Mas na entrada dela, você tem esse outdoor, o nome da cidade, dizendo Terra dos Justos. Terra dos Justos. Olha que interessante. Essa cidade e essas pessoas que estão aí, quem são eles? São judeus. São judeus que foram recebidos por essa cidade quando o exército nazista começou a perseguir, matar, prender judeus. O pastor o pastor André, e Magda e seus 4 filhos que estavam lá pastorando essa cidade, eles fizeram um apelo para toda a cidade. Eles disseram assim: nós não vamos lutar com forças humanas, nós vamos lutar com a espada do Espírito. Nós vamos lutar com a força do Espírito, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. E ele fez um apelo: todo judeu que chegar em nossa cidade, nós vamos acolher em nossa casa, nós vamos receber em nossa vida, vamos guardá-los e protegê-los, ainda que isso pode custar a nossa própria vida. Amigos, esse é o maior fato histórico dessa época. De 1942 até 1945, essa comunidade que ama e que amava a Deus tão profundamente, a ponto de compartilhar a sua vida e a sua casa com essas famílias. E a história relata, existem documentários, existem vídeos, existem muitas coisas sobre esse tema, desse fato que nenhum ateu, nenhum cético pode contestar. Cerca de 5.000 pessoas foram colocadas nessas casas. Eu não sei como que foi possível isso, porque são quase o dobro do que é a população hoje, mais do que o dobro, na verdade, da população atual dessa cidade. Foram acolhidos, não por um projeto, não por um dia, não por um almoço, não por um mutirão de Páscoa, não por um mutirão de Natal, não por um instante, mas por 3 anos. Por 3 anos. E o milagre aconteceu a ponto de que eles usaram essa arma, a Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito. E vejam, o pastor foi interrogado, foi preso e perguntava: onde estão os judeus? Ele dizia: eu não conheço judeus, eu conheço somente seres humanos. Como a Bíblia diz, para Deus somos seres humanos, todos iguais. Pessoas que foram deixadas ainda de colo, bebezinhos, os pais deixaram na casa de famílias que não conheciam e foram se refugiar em outros lugares. E depois de 3 anos, eles voltaram. Aqui tem algumas imagens que nós encontramos na internet dessa história, imagens de judeus que foram salvos, cerca de 3.000 deles. E olhem que interessante, aqui você tem crianças, adolescentes, adultos. Por 3 anos eles foram preservados e guardados. Mas a imagem que mais me chamou a atenção quando eu busquei pesquisar essa história foi desse casal. Olha a simpatia, olha o sorriso de alguém que viveu por 3 anos protegido e salvo por famílias que eles nunca tinham visto antes, mas eram famílias que seguramente eram cheias do Espírito, porque tiveram o dom de abrir a casa, dar de comer, dar roupa, dar água, dar proteção e dizer: olha, estamos aqui lutando pela palavra, pela espada do Espírito. E o incrível é que nenhum deles foi encontrado. Amigos, uma cidade pequena. As casas tinham pelo menos 3, 4 pessoas até hoje. Impossível não encontrar humanamente. Um exército vasculhando casas. Não achou nenhum, não viu nenhum. Porque um pastor disse, pastor André: vamos lutar não com forças humanas, mas pelo Espírito.
Amigos, não lute com a tua espada, com a tua força. Eu vejo mães, pais dizendo, já tentei 1000 vezes, já falei 1000 vezes. Você pode falar 10.000 vezes. Você pode falar o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Não é você que convence ninguém. Não é você que transforma nem a sua própria vida. É o poder do Espírito que faz isso. Ele que convence, ele que transforma. E foi ele que protegeu essas cerca de 5.000 pessoas, 5.000 judeus que não foram levados ao campo de extermínio. Quando eu olho isso, é algo realmente impressionante o que Deus faz. O que Deus faz. Ele quer transformar e fazer de cada um de nós pessoas segundo aquilo que ele tem de propósito. Veja, eu queria trazer um texto mais aprofundando esse contexto aqui da sala 57. Olha que interessante. Se tentarmos ganhar outros para Cristo, manifestando em nossas orações preocupação por eles, nosso coração palpitará pela influência vivificadora da graça de Deus. Veja, ao você querer ganhar outros para Cristo, ao você orar por eles, ao você pedir a Deus por eles, o seu coração vai bater diferente. Nossos próprios afetos arderão com o mais divino fervor. Veja, o amor vai ter um divino fervor diferente. Toda a vida cristã será mais e mais uma realidade, mais sincera e mais devota. Olha que impressionante. A vida cristã será mais e mais devota, mais e mais sincera. É isso que nós temos aqui como uma mensagem para aquilo que estamos propondo a cada manhã na sala 57. Vejam, é isso que Deus está dizendo para você e para mim. Ore, mas ore por mais pessoas. Ore e ore para Deus enviar pessoas na sua vida. Ore para Deus abrir portas. Para Deus abrir portas. Eu quero deixar com vocês um desafio. O desafio está em Colossenses 4. Abra sua Bíblia aí em Colossenses 4. O pastor Wagner disse que amanhã a gente começa um período de 10 dias, mas é como uma semana de oração. É 10 dias de oração, como foi no Pentecostes. Apenas é um período de mais ênfase espiritual. Tem movimentos como a Sala 57, tem movimentos como o Envolve, que vai ser 21 dias, 21 madrugadas também, às 4h59, 21 dias antes da Semana Santa. É interessante, vários movimentos de oração acontecendo. Mas eu queria desafiar você a, nesses próximos 10 dias, pedir para Deus o que está aqui em Colossenses capítulo 4. Colossenses 4. Veja que interessante. Colossenses 4 e o verso 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Continuem. Vejam, é uma continuidade, é todo o tempo. Continuem a orar. Tem versões que você deve estar abrindo aí que diz perseverem na oração. Algumas versões dizem assim, perseverem na oração. E outras dizem ainda assim, suplicai. Fala persevere e suplique. Persevere e suplique. Veja só o verso 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Amigos, olhem a promessa aqui. Você já viu ali no texto que nós lemos anteriormente, eu oro em secreto, eu oro em um grupo. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. A palavra. Tem orações que você conhece o texto e que diz, olha, espera um pouco, talvez Deus não responda e o não é a resposta, mas tem uma oração que Deus responde sempre. E aquela que você encontra em João 15, peça o que quiser e vos será feito, para glorificar a Deus com frutos, e assim sereis meus discípulos. Vejam,
Aqui em Colossenses 4, está dizendo assim, ore, persevere, ore uns pelos outros, aqui na sala 57, na sua igreja, no seu pequeno grupo. Mas ore para quê? Para Deus abrir portas à palavra, para falar de Cristo, para falar de Jesus, para ensinar o que ele ensina, para falar o que ele fala, para mostrar na Bíblia o que ele fala. Amigos, essa oração, eu estou aqui em Brasília há 10 anos e estou no ministério há 22 anos. Aqui em Brasília, onde eu moro, a minha esposa trabalha na recepção e no telefone. E eu sempre com ela oro essa oração no começo de cada ano. No começo de cada ano nós oramos. Senhor, abre portas. Abre portas para nós ensinarmos de Jesus pela palavra. É impressionante. No comecinho de cada ano, veio uma ligação, e já veio esse ano. Vem alguém lá e abre portas para nós darmos estudos bíblicos e levarmos pessoas aos pés de Cristo, ao batismo, ao discipulado, à igreja e para o céu. Todo ano. Nós oramos esses dias e chegamos na igreja e chegou alguém junto com a gente que pela primeira vez entrava na igreja. E ali eu vi, não foi casualidade. Nós chegarmos juntos e a pessoa dizer, é a primeira vez que eu venho aqui. E opa, aí já liga o radar, eu já dei um passo para trás e comecei a conversar, se tornou um estudo bíblico, uma missionária, eu tive a alegria de batizá-la. Vejam, Deus, ele abre as portas. E o texto continua dizendo, o verso 4, depois de você ter a porta aberta, Jesus sendo ensinado para essas pessoas, o verso 4 diz assim, orem para que eu tome esse mistério conhecido, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no modo de agir, para os que são de fora. Aproveitem bem o tempo e as oportunidades, que a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam responder a cada um como deve fazer. Vejam, aqui está uma instrução clara da Bíblia, uma instrução clara de como eu devo fazer, como eu devo agir. E quem me dá palavras agradáveis é o Espírito Santo. Palavras agradáveis são palavras de evitar o confronto. Anote isso. O Espírito Santo, ele não convence por confronto. Pelo contrário, ele simplesmente atua e a mente abre. Os discípulos não estavam compreendendo bem quando Jesus morreu, lá em Lucas 24. E Jesus explicou a Bíblia e mostrando ele em cada etapa, cada doutrina, cada ensinamento, ele estava no centro. E então, lá no finalzinho de Lucas 24, ele tem o texto de registrado, então lhes abriu o entendimento. O entendimento se abre porque o Espírito Santo é que abre as portas e abre a mente e o coração, mas é pelo ensino de Jesus. Não é pelo meu conhecimento. Eu posso ter mestrado, eu posso ter doutorado, eu posso ter pós-doutorado, eu posso ter 50 anos de igreja e Bíblia. Não é minha capacidade. Não é a minha teologia que convence. É o Espírito Santo. E as palavras agradáveis, temperadas com sal. Eu não sei se você já comeu um feijãozinho que pode ser muito lindo. Eu gosto de feijão. E se você comer um feijãozinho sem sal, que coisa terrível, não é? Uma comida sem sal só quando está doente, só no hospital. Que terrível uma pessoa sem sal também. E pior ainda, é uma pessoa sendo sal, estando dentro do saleiro. Veja, o saleiro, ele está lá para guardar. Mas quando o sal é colocado na comida, ele se mistura, aí que ele dá o sabor. Por isso que Jesus veio a essa terra. Ele desceu com um ministério pessoal de Deus para se misturar com as pessoas. E ele usou um método infalível, que é, primeira coisa, atender às necessidades das pessoas. É querer o bem das pessoas. E quando você quer o bem e atende as pessoas nas suas necessidades, elas então naturalmente vão ganhar a sua confiança e então você pode abrir a Bíblia e falar do amor de Jesus. Eu lembro que o meu pai, ele sempre fazia
ajuda a pessoas viúvas, órfãos, necessitadas, e ele me levava junto. Ele nunca me disse que temos que ajudar órfãos e viúvas e pessoas pobres, nunca me disse isso. Ele simplesmente me levava junto com ele. E eu aprendi isso. Hoje eu lidero esse departamento de Ásia para a América do Sul, que promove o bem das pessoas. Amigos, preste bem atenção em algo que eu vou te dizer agora. As pessoas vão esquecer o que você diz. As pessoas vão esquecer o que você faz, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Quando você faz uma pessoa se sentir bem, quando você faz uma pessoa se sentir amada, quando você faz uma pessoa se sentir parte, essa pessoa nunca vai esquecer de você. E se você fizer essa pergunta na Bíblia, como Jesus fez as pessoas se sentirem? Como Jesus fez as pessoas pecadoras, corruptas, ladrões? Como Jesus fez uma prostituta se sentir? Um bandido? Como Jesus fez seus inimigos? Como Jesus fez os que o traíam se sentir? E é isso que é o fruto do Espírito. É você fazer as pessoas se sentirem conforme Jesus fazia essas pessoas se sentirem. E Ele quer nos usar para isso. E para isso nós temos que ter o Espírito Santo para uma obra importantíssima. Que a gente não julgue. Julgar não é uma obra nem nossa, tampouco do Espírito em nossa vida. Nós temos que não julgar. Nós temos que eliminar todo julgamento. E aí o Espírito Santo atua nesse contexto de amor, de bondade, de misericórdia, e ele faz com que nós saiamos para cumprir essa missão. Amigos, você leu o texto comigo aqui. O texto diz que se eu orar, perseverar, suplicar, ele vai abrir portas para eu falar de Jesus. Para eu falar de Jesus. Eu tenho em minhas mãos aqui a Bíblia Missionária. Ela tem vários recursos. A nova Bíblia Missionária tem o curso bíblico atrás, tem partes que ajudam a compreender melhor a Bíblia, tem vídeos, tem uma série de coisas. Logo no prefácio dela tem aqui a orientação de como usar a Bíblia Missionária. A igreja preparou 1.450.000 Bíblias missionárias para darmos estudos bíblicos. Eu pergunto, pastor, como é que eu compro a Bíblia Missionária? Não compra. Veja, deixa eu mostrar aqui para você, porque essa Bíblia aqui não é comprada. Essa Bíblia aqui é para quem quer dar estudos bíblicos. Ela é doada. E aí está ela. Várias capas. Os jovens, para as mulheres, e aqui essa cor mais escura. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui. Ela tem aqui na parte inicial o meu legado na grande comissão. E você pode colocar o seu nome dos seus filhos na fé, seus netos na fé e seus tataranetos na fé. Essa é a parte mais importante. E logo no comecinho você vai ter vários vídeos que orientam a Bíblia. E aqui está a parte prática. Todo aquele que for batizado nesse ano vai receber essa Bíblia para nascer missionário. Veja, aqui estão os pais na fé deles. E aqui está o filho na fé. E esse filho já nasceu missionário, porque já tem um neto que ele vai ensinar a Bíblia, com a Bíblia missionária. Já vem com as respostas, porque ela é do instrutor. Já vem com vídeos para você estar bem capacitado. Olha o que interessante que aconteceu durante a pandemia. Esse casal levou esses 3 filhos na fé, que ligaram da Novo Tempo, Deus abriu a porta, e eles conheceram a palavra, e juntos levaram essas 2 netas na fé, e essa bisneta, e já tem tataraneto, já tem, depois disso, já tem mais pessoas ainda que estão sendo levadas a Jesus. Vejam, ela tem vários recursos para você ensinar as pessoas, para você poder compartilhar de uma forma incrível. O texto bíblico está pintado, tem aqui no rodapé instrução, fala do santuário, tem lá a ilustração, fala aqui Daniel 2, no próprio texto já tem as datas, a ilustração para compreender melhor. Aqui tem as 2.300 tardes e manhãs, tudo isso com um propósito. Sinais da volta de Jesus, fica bem didático o texto e o que tem ali para acontecer. Olha só, as fases do juízo, os 1000 anos,
No rodapé tem mais conteúdo, é um material que foi feito com muito carinho e oração, além dos recursos espirituais. Vejam, aqui tem os recursos que ainda você tem no sentido de você poder transmitir esse material de forma virtual. Google Forms, PDF, PowerPoint, aqui nesse site, adv.st/Jesus Restaurador. Você encontra todo o conteúdo para você compartilhar a palavra de Deus. Além disso, você tem todos os livros missionários no único link aqui na Bíblia Missionária e projetos fantásticos que a Bíblia oferece, que a igreja tem para você se envolver. Recursos dos mais diversos aí. Agora vejam, amigos, Deus impressionará os que almejam direção. Ele dirá ao seu agente humano: fale a este ou aquele a respeito do amor de Jesus. Quem que vai indicar as pessoas? É Deus, é o Espírito Santo. Ele só precisa de pessoas disponíveis. Tão depressa seja o nome de Jesus mencionado, com amor e ternura, anjos de Deus se aproximam para brandar e subjugar o coração. Amigos, vocês não estarão sozinhos. Vejam, você ora, suplica, Deus abre as portas. Deus abre as portas. Ele vai abrir porta de que maneira? Ele vai indicar você, olha, fale para aquela pessoa. Ele vai indicar. E quando você tão depressa fala o nome de Jesus e menciona isso e age com amor e ternura, ele manda um anjo. Você não está sozinho. Você percebe como não é difícil o trabalho de Deus? Ele só precisa de você disponível nesse dia. Nesses próximos 10 dias. Diz, Senhor, eu estou disponível. Eu estou disposto. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ter uma Bíblia na minha mão e eu quero que o Senhor indique alguém. Eu quero desafiar você, cada um de nós, e eu me incluo aqui. Ano passado, eu desafiei o nosso escritório aqui a orar durante os 10 dias para Deus abrir portas à palavra. Deus abrir portas para darmos um estudo bíblico para alguém. E amigos, só em Brasília, durante os 10 dias, 82 pessoas pediram estudos bíblicos para a TV Novo Tempo. 82 pessoas. Nós pegamos os endereços e fizemos uma coisa bem simples. Eu falei, olha, eu treinei eles assim, você agora é um agente do Novo Tempo. Nós não podemos oferecer e falar para essas pessoas outra coisa a não ser aquilo que ela pediu. Então, as que pediram estudo bíblico, eu falei, vamos perguntar para ela, liga para ela e pergunta se ela recebeu o curso bíblico na sua casa. Não recebeu. Você gostaria que eu levasse pessoalmente aí? Claro! E quando ela levou o estudo pessoalmente que ela havia pedido para o Novo Tempo, o que aconteceu? Ela chegou, olha, se você quiser, eu posso ser o seu agente do Novo Tempo, explicando a Bíblia para você. Esse estudo que você pediu, eu estou aqui à sua disposição. Amigos, Deus fez um milagre. Ele abriu portas e várias pessoas começaram a se entregar, a ir a Jesus e ir à igreja. E se batizar, obviamente, mais tarde. Vejam, eu queria desafiar você a esses 10 dias. Esses próximos 10 dias. Eu gosto de colocar desafios com data para Deus. É claro que não é uma imposição isso. Não é um determinismo isso. Não é pensamento positivo. Não, nós não cremos nessas coisas. Nós cremos no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus, que ele pode abrir uma porta para você ensinar a Bíblia em 10 dias agora. De amanhã, de hoje, até o outro sábado, sem ser o próximo agora no outro. Ele pode abrir uma porta para você ensinar a Bíblia. E ele vai te usar. Ah, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Nem eu não tenho. Eu também não tenho. Lembra? Deus vai estar com você ouvindo a tua oração. O amor de Jesus vai estar presente nesse estudo. O Espírito Santo é que vai ensinar. Nós somos apenas um instrumento. Apenas um instrumento. Ele usa qualquer instrumento. Ele usa qualquer instrumento, não importa o nível de capacidade, só precisa de uma condição: estar disponível para o Espírito. Só uma condição: disposição. E eu vejo aqui milhares nessa manhã conectados, disponíveis pelo Espírito Santo. Sabe que eu falei uma vez numa igreja esse tema, e uma senhora chegou na porta e disse, segurando a minha mão assim, com tanta sinceridade, disse, pastor, Deus abre porta mesmo.
ele vai abrir uma porta. Eu falei, vai abrir? Vai abrir? Pastor, eu posso pedir qualquer coisa que ele vai abrir uma porta? Pode pedir qualquer coisa, irmã. Para ensinar a Bíblia, para falar de Jesus, pode pedir qualquer coisa que ele vai indicar alguém. Na Novo Tempo, na recepção da igreja, na rua, no mercado, no ônibus, em qualquer lugar. É incrível como Deus vive isso. E ele quer isso na tua vida. Essa irmã foi para casa e se ajoelhou. Era um sábado à tarde. E ela falou, Senhor, eu tenho vergonha da minha oração. Mas eu vou orar, porque o pastor leu o texto de Colossenses 4, que o Senhor abre portas. Senhor, eu quero dar um estudo bíblico, eu quero falar do teu amor para alguém, mas não tenho coragem de falar isso para ninguém. Eu tenho vergonha. Mas o Senhor sabe que eu quero fazer isso. Senhor, por favor, abra a porta da minha casa. Mande alguém. Senhor, perdoa a minha oração. A Bíblia diz para ir cumprir a missão, mas eu quero que o Senhor faça um milagre. O contrário, porque eu quero te servir, mas não tenho coragem. Manda alguém na minha casa, bater na minha porta e pedir um curso bíblico. Senhor, eu sei que isso é impossível. É impossível para mim, mas para o Senhor nada é impossível. Mande alguém na minha casa me pedir um curso bíblico. Amigos, essa história é impressionante. Essa irmã, Helenir Severo, estava orando ainda e alguém bateu na sua porta. Ela se assustou, tremeu, estremeceu. Ele falou, Senhor, depois eu continuo a oração aqui, eu vou lá atender essa porta. Ela abriu a porta e a pessoa disse, a senhora é adventista, sim? Sim, vocês dão estudos bíblicos, não dão? Sim. A senhora poderia me dar um estudo da Bíblia? Ou indicar alguém que me ensinaria a Bíblia? Eu quero conhecer da Bíblia. Aquela irmã, a irmã Helenir, ficou simplesmente muda, pálida. Ela tinha começado a orar e Deus mandou alguém na sua casa imediatamente. Imediatamente. E ela deu estudos bíblicos. Eu visitei essa senhora, tive a alegria de conhecer a sua família e 4, 5 meses depois batizaram toda aquela família. E aí começou um grupo de estudo para compartilhar. Hoje é um distrito pastoral só nessa cidade. Só nessa cidade. Em Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Vejam, Deus tem feito milagres. Amigos, eu coordeno um projeto, como eu disse no começo, dos missionários para o mundo. Plantar igreja onde não existe igreja, onde é proibido falar de igreja. Nós mandamos missionários para o Iraque. Eu tive lá algumas vezes no Iraque. E o missionário, eu perguntei, qual é a tua estratégia aqui? Pastor, é só uma. Eu oro todo dia para Deus mandar pessoas. Eu não posso entregar um convite, um folheto, não posso fazer um evangelismo, eu não posso falar de Jesus, eu não posso fazer nada, eu só preciso orar para Deus mandar os sinceros. E na última vez que eu estive no Iraque, eu perguntei como tem sido essa oração. Pastor, eu parei de orar, porque Deus mandou 300 pessoas para eu ensinar a Bíblia aqui no Iraque, 300. Eu não dou conta mais. A minha oração agora, mande mais missionários para o Iraque. Mande mais missionários para o Iraque. Mande mais pessoas para pregar o evangelho aqui. Hoje nós temos 2 igrejas, clube de aventureiros, bravadores, temos um movimento que começou com um casal. Isso há 8 anos atrás, e hoje nós temos uma igreja, pode ter igreja lá, você não pode pregar fora, só pode ter igreja para você entrar e adorar. Mas, amigos, quando eu ouvi e vi os batismos, as pessoas em grupos, 300, um grupo ligou dizendo, olha, nós somos 25 pessoas que já fizemos estudos bíblicos, já estudamos a Bíblia, já guardamos o sábado, só falta o batismo. É a resposta de oração, de Deus abrindo portas. Nessa manhã eu queria orar por você. Se você aceita o desafio nos próximos 10 dias de abrir portas, Deus abriu tantas portas na Bíblia. Essa igreja tem 2,5 milhões de membros só na América do Sul. Porque Deus abriu 2,5 milhões de portas para a Bíblia entrar. Ele quer abrir mais portas nesse ano. Ele quer usar você e eu. Se você crê que ele pode abrir uma porta nos próximos 10 dias, pode ser para estar para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para qualquer. Ou como uma igreja inteira, como foi o caso aqui em Brasília, ano passado. Um ancião orou e pediu 40, e Deus deu 40 para ele ano passado. Uma igreja inteira veio aos pés de Cristo. 40. Aqui em Brasília, eu batizei essas pessoas. Deus só precisa de disponíveis. A sua oração vai ter mais fervor. A sua vida espiritual vai ser mais viva, porque é isso que Deus espera da gente a cada manhã. Senhor, eu quero orar por aquele meu amigo que está na luta para aceitar aquela verdade, para vencer aquela situação.
a oração tem uma outra dimensão. Você aceita o desafio nessa manhã? Amanhã começa 10 dias de oração. Senhor, eu quero ensinar a Bíblia para alguém. Não sei quem vai ser, mas eu sei que o Senhor vai mandar alguém na minha vida em 10 dias. Nos próximos 10 dias, Colossenses me disse que se eu orar, suplicar uns pelos outros, o Senhor vai abrir uma porta, de alguma maneira, vai abrir um coração. Aquela irmã Lenir disse assim, pastor, eu nunca mais pedi para Deus mandar alguém na minha casa, porque eu pedi, Senhor, manda alguém no ônibus, manda alguém no mercado, manda alguém na rua, manda alguém... E Deus nunca mais deixou de mandar alguém para eu dar estudo bíblico. Eu já vi aqui as mãos amarelinhas erguidas, já vi as duas mãos erguidas. Erga sua mão também, ou física, ou virtual. Você do YouTube, escreva aqui, eu aceito o desafio. Eu aceito a promessa de Deus, que ele disse que abriria portas. Abriria portas para eu ensinar a Bíblia para alguém. Para eu ensinar a palavra para alguém. E ele vai estar presente, o Espírito Santo vai te ajudando. O anjo de Deus vai estar com você para ajudar você. Ele que vai ensinar, você é apenas um instrumento. E se você quer essa Bíblia missionária, fale com o seu pastor. Nós temos 1.500.000 Bíblias para todos que querem começar. Já vi a Bíblia na mão de alguém aí. Já tem gente com a Bíblia na mão aí. O irmão Luiz Bispo já está com a Bíblia na mão lá de Recife. Ô, bênção. Já vi aí a Bíblia na mão de vocês. Eu quero orar. Já vi outra aqui, era uma Ilza com o estudo bíblico na mão. Coisa boa. Que maravilha ver tudo isso. Queridos irmãos, aí a irmã Filomena com a Bíblia missionária da mulher na mão. Oh, que coisa, está chegando. 1 milhão. Nós estamos levantando um exército de 1,5 milhão de pessoas com essa Bíblia na mão, clamando a Deus para abrir portas para darmos estudos bíblicos. Queridos, eu quero orar por você agora. Eu quero orar a oração de Colossenses 4. Eu quero orar a oração de Jesus, de Mateus 9. Mande mais ceifeiros para a colheita. A tua vida espiritual vai ter uma nova dimensão. Uau, aqui eu vi Bola e Fátima, com a Bíblia do jovem. É isso aí, jovens. Que já vi todas as Bíblias missionárias aí, que maravilha. Se você não tem a sua, busque o seu pastor. Assim que você tiver uma pessoa, pastor, eu tenho aqui, ó, essa pessoa para dar curso bíblico, eu preciso de uma Bíblia, porque ela vem com as respostas, atrás dela tem um estudo bíblico, e tem as respostas já prontinha, tá fácil, e tem estudo no começo do final tem um vídeo para você aprender e ensinar melhor e ajudar a pessoa. Deus vai abrir portas, eu creio nisso, eu quero orar contigo agora para isso. Deus vai abrir portas, milhares e milhares de portas. Só aqui no Zoom nós temos aí essa grande quantidade de pessoas. No YouTube nós temos aí também uma outra enorme quantidade de pessoas. Deus abrindo portas, mais de 4.000 pessoas conectadas nessa manhã, Deus abrindo portas. Aqui eu tenho exatamente isso, só no YouTube são quase 5.000 e aqui mais 600 e poucas mil. Portas vão se abrir nos próximos 10 dias. Eu quero orar por isso, para que Deus use a cada um desse exército de mais de 5.000, 6.000 pessoas, só agora abrindo portas. Senhor Deus, nosso Pai, a tua palavra nos promete nessa manhã que se orarmos, suplicarmos, o Senhor abrirá portas à palavra. Nós queremos que essa promessa de Colossenses 4 se cumpra em nossa vida agora, que se cumpra nesses próximos 10 dias. Use a cada um de nós, abra uma porta, um nome, uma família, aquele que o Senhor quer que conheça o caminho, a verdade e a vida, e que o teu amor, que o Espírito Santo vai lá e convença cada coração, por meio desse instrumento que ergueu a sua mão, que escreveu, eu aceito o desafio dos 10 dias, a começar a ensinar a Bíblia para alguém, e que nós possamos ver essa pessoa salva num pequeno grupo, salva na igreja, salva pelo batismo e um dia contigo no céu. Abençoe a cada um de nós e, Pai amado, abra uma porta para cada um de nós nos próximos 10 dias. Para começarmos esse estudo, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a tua vida espiritual seja revigorada, fortalecida, ao ensinar a outros o amor de Cristo Jesus. Que bênção, pastor, que bênção. Me dá mais só um minutinho, pastor, que eu vou orar pelo seu ministério, e ministério missionário, né, pastor, né, em todas essas áreas que o senhor atua, mas eu quero colocar um vídeo, pastor, que vai
mostrar que o Senhor está esperando só nossa disponibilidade. Pessoas existem em todos os lugares. Ou elas vão através desse pedido à nossa casa, nós vamos até elas. Porque o amor se manifesta, pastor. E nós cristãos, a melhor maneira de manifestar amor é que nossos atos de bondade precisam revelar Jesus, porque Ele quer salvar a nós e a outras pessoas em grande quantidade. Meu pastor, deixa eu orar pelo senhor e agradecer pela disponibilidade ao pastor Marcelo por ter feito os links aqui para que a sua mensagem pudesse vir aqui hoje. Eu vou curvar a minha fronte e clamar pela sua vida e pelo seu ministério. Pai Santo, eu quero colocar o pastor Boger em tuas mãos, a sua família, a sua casa, Deus, a sua casa. O ofício dele faz com que ele tenha tempo fora de casa, por conta da sua agenda, seu cuidado em abrir oportunidades e portas em outros lugares para que a palavra de Deus seja aberta aos milhares no mundo. Por isso, acampa ao redor da casa desse teu servo, da esposa, dos filhos, quando ela sair, quando ela voltar com os filhos, o pastor da mesma maneira. E através dele, eu oro por todas as famílias aqui representadas, quando os pais saem para serem os provedores, as mães ajudam nesse processo, abençoam os filhos, mas que todos nós, todos, sejamos agentes missionários, cheios do Espírito Santo, ativados pelo amor que ele derrama em nosso coração. O Sr. White disse que o primeiro impulso de um coração regenerado, ou seja, restaurado pelo Espírito Santo à imagem de Cristo, é levar outra pessoa a Jesus. Está transformado, está cheio da imagem. Missão é uma inclinação. Abençoa o pastor Boger mais uma vez. Batize-o com o teu Espírito Santo, que ele continue cheio do teu poder, cumprindo o seu ministério. Por Jesus, amém. Abre o seu áudio aí, pastor. Um bom dia para o pessoal. Muito obrigado. Amém. Bom dia a todos, com a bênção de Deus e a certeza que Ele vai abrir uma porta. Muito obrigado, pastor Wagner. Muito obrigado, pastor Marcelo e todos os colegas aí. Obrigado pelas orações que eu recebi. Fui abençoado hoje por você e por tantos aí. E é bom saber que tem irmãos queridos que oram, que colocam o nomezinho da gente lá no mural. Que coisa boa. Fui abençoado hoje grandemente por cada um de vocês. E Deus deu um dia lindo na companhia de Jesus. Um forte abraço. Eu 4 coisas para dizer para o senhor aqui, ninguém sai sem ouvir, pastor. Eu Amém. amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz, o senhor é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amado? Amém. Deus seja Amém. louvado. Muito obrigado por Amém. essa bênção quadruplicada nessa manhã. Muito obrigado, pastor. Tenha um grande dia na presença de Deus. Amém, amém. Vocês também, cada um. Você, se não conhecia, o pastor Boger, um dos nossos líderes da divisão sul-americana, com uma obra tão extensa como ele faz, nos instigando pelo Espírito a sermos missionários e abrir portas, né? Oportunidades. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Deixa eu chamar a Val aqui, nós vamos começar o nosso testemunho, mas eu quero que a Val conte uma coisa que está acontecendo com ela, eu vou chamar a Ivanete já já. Val, venha cá, você me falou que se eu chamasse você, você ia contar para nós. E eu chamei você e você não contou para nós, então você vai contar para a gente. O que está acontecendo de bom aí? Você tem pedido a Deus para Ele te dar novas oportunidades. Fala aí para a gente. Então, pastor, ontem, eu já pedi perdão para Deus aqui, já chorei, sabe? Porque eu tenho dificuldade de contar algumas coisas, preocupado com o que as pessoas vão pensar. Infelizmente, eu ainda tenho essa preocupação. E ontem, quando eu fui dormir, eu falei para o Espírito Santo que eu queria que ele acordasse me acordasse uns minutinhos antes. Que eu queria 3 horas já estar de joelhos, sabe? E eu ouvi a voz dele me chamando pela primeira vez. Ele sempre me acorda no horário certinho que eu peço, sempre, sempre. Mas eu nunca tinha ouvido ele me chamar. E na hora que chamou, eu levantei rápido para ver que hora que era. E era 2h52. Dava tempo de eu pegar água e voltar e estar de joelho 3 horas.
E eu disse na hora que eu acordei, se eu for chamada na sala hoje, eu vou contar. Mas eu não tive coragem, preocupado com o que as pessoas iam pensar. Não, não pode ter essa preocupação, filha. A gente, quando tem o testemunho, tem que contar, porque esses testemunhos tem outras pessoas sendo acordadas pelo Espírito Santo, chamado pelo nome. Eu disse, será que é só comigo? Estou ficando doido, eu acho. Não, quando acontece com você, eles vão perceber que isso também acontece com outras pessoas, e aí a força da fé é consolidada pelo testemunho, né? Você me Eu disse uma costumo coisa. dizer, eu costumo Hum, dizer, né, eu falo isso sempre, as coisas ruins, a gente conta com tanta facilidade, a gente tem tanta facilidade de contar o que o inimigo faz, né? Nós precisamos contar o que Deus faz, porque Ele tem feito grandes coisas e a gente não tem coragem de falar. Eu oro, eu peço, pastor, eu só consegui contar o testemunho do que Deus fez comigo, com meu pai, sábado, na igreja. Olha quanto tempo que já passou. Principalmente na igreja da gente, a gente tem mais preocupação ainda de contar as coisas, pelo menos eu tenho. Você me disse que você preparou o seu primeiro sermonete. Eu quase infartei minutos antes. Então você Assim, pregou. olha, eu tinha até esquecido de uma coisa. Uma vez, há muitos anos, acho que uns 15, 14 anos, eu li um sermão, na verdade, na igreja, né, numa quarta-feira, daqueles que vem pronto. E aí eu falei aqui que foi o primeiro, eu esqueci disso, né, que faz muito tempo isso. Mas aí eu orei também, o Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu quero atuar, eu estou muito quietinha na igreja, eu quero fazer alguma coisa, me ajuda, me tira essa timidez. E aí, quando você pede algo para o Espírito Santo, você tem que saber o que você está pedindo, né? E a minha irmã me chamou para fazer o sermonete. Falei, meu Deus. Na hora que ela chamou, eu comecei a chorar. E falei, eu vou esperar 3 dias para te dar a resposta. Orei, orei. Falei, eu não sei fazer. Eu nunca fui, eu não tenho coragem. O Senhor me colocou, agora o Senhor vem comigo. E eu passei a madrugada toda orando e fui para a igreja chorando. O olho estava até inchado. E, Senhor, me ajuda. Eu tremia. Cada vez que eu tremia, eu falava, não, é o Espírito Santo que está comigo. Depois, pastor, eu levantei, foi um sermonete, foi curtinho, eu falei sobre Deus do impossível, e louvado seja Deus, que foi tranquilo, para a honra e glória de Deus, e eu senti que era o Espírito Santo, em nenhum momento, depois de contar o testemunho, me emocionei muito, né? Mas durante o sermão, sermão não, né? Foi um sermonete. É, Mas, foi, para a honra e foi um glória de sermão, Deus, o Espírito Santo que falou, não fui eu. foi um sermão pequeno para a igreja, mas foi grande para você, porque você Sim. aí começa a quebrar barreiras que você tinha, e a tendência é que você seja cada vez mais usada a cada passo de coragem que você dá. Então, por Ele, isso que eu choro ele, tanto, pastor, quando eu não consigo falar, sabe? Que eu falo, eu sei que é assim que tem que ser, eu preciso falar. mas você não está falando? Então, mas era para eu ter falado da primeira vez que o senhor me chamou, mas eu falei, meu Deus, eu não consigo. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. O que você não consegue sozinho, a gente faz junto. Tá vendo? É isso aí. Amém. Deixa eu mostrar aqui Obrigado. uma coisa, olha, eu não sei se o pastor ainda está aí, o nominho dele está aqui, ó, sua esposa dos seus filhos, pastor. A letra é horrorosa, mas tá valendo, pastor Boger. Muito Aí, Já obrigado. anotei aqui. Muito obrigado. olha o pastor agradecendo. Val, quando a gente se disponibiliza, a intrepidez, porque veja, no reino de Deus não entrarão os tímidos. O tímido não é a pessoa que não gosta. O problema, quem não vai entrar no céu por ser tímido, não é aquele que não gosta de ir à frente, não gosta de ser visto. Tem gente que gosta dos bastidores, não é problema. Mas esse tímido que não vai entrar no céu é aquele que tem vergonha de pregar o evangelho. Timidez em pregar o evangelho, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo de pregar o evangelho. Então ele está te dando coragem, vai quebrando devagarinho, né? Um sermonete, quarta-feira, daqui a pouco uma mensagem no pequeno grupo, daqui a pouco está fazendo uma mensagem lá na sua igreja sábado de manhã, fora o trabalho externo, que é onde ele vai dar maior carga
para você abrir a Bíblia com outras pessoas e estudar. É isso que ele quer fazer, porque os transformados, os regenerados, são missionários. São missionários. É problema quando eu sou missionário e não sou regenerado, ou seja, quando a missão que eu pratico não é oriunda do recebimento diário do Espírito Santo. Isso é uma ação humana. Mas todo regenerado, todo que recebe a unção do Espírito, ele é missionário. Não tem como. Eu estou vendo Deus fazer isso em você, lentamente quebrando os seus ossinhos. Eu sou devagar, pastor. Eu tô devagar, mas eu tô indo. Deus, Graças a Deus. você já está em muito maior velocidade do que estava. Olhe para o que Deus faz. Olhe para o que Deus faz. Você já está em muito maior velocidade do que estava. Viu? Amém. Glória a Deus. Deus faz. Amo você e muito obrigado, viu? Mais uma vez. Também amo o Senhor. Amém. Demais da conta. Isso mesmo. É isso aí, irmãos. Ó, Deus ativando a Val. Devagarinho vai dando oportunidade, à medida que ela se disponibiliza, ele vai fazendo a obra. E você vai ver Deus fazendo a obra na vida dessa mulher aqui, ó. Dona Ivanete Bonfim, abre aí o seu áudio, por gentileza. Respira fundo, tá nervosa. Ai, que delícia, não é? Esse nervoso é bom, viu? Ele é gostoso, dá um gelinho na barriga. É só clicar no microfonezinho que você consegue ativar o seu som. Você fechou sua câmerazinha, fica calma. Aí tem um microfone, isso. Fique calma, tá? Tranquila. Pode clicar no microfone que você vai ter. Pronto, agora abra sua câmera. Esse primeiro momento é nervoso mesmo, acontece. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Está me ouvindo bem? Bem, vendo bem, bem iluminado. Estou vendo aí atrás um monte de coisa da sala, camiseta. Estou feliz, hein? Estou feliz com isso. Graças a Ó, Deus. falando aí nessa imagem que você tá mostrando para a gente, deixa eu mostrar para você aqui uma galerinha que eu acho que eu encontrei num acampamento e que nós tiramos uma foto, foi tão legal. Num dos acampamentos que eu preguei essa semana, aí estão algumas amigas que eu encontrei, que frequentam a sala 57, e que mandaram esta foto. São moderadas por uma das nossas moderadoras, e a Cristiane Souza Alves, essa que está de blusa vermelha, junto com as outras duas irmãs, além das outras pessoas mais que estavam lá, que participam da sala. Nós tiramos essa foto felizes, porque nos encontramos toda madrugada para buscar o Espírito Santo e receber a unção dele. Um abraço para as minhas irmãs, certamente elas devem estar acompanhando a reunião de hoje. Muito bem, respirando fundo, conta até 10. Vamos começar contando, Ivanete, para esses irmãos, que você teve uma avó que teve quantos filhos? A minha avó, primeiramente quero dar bom dia para meus irmãos, né? Bom dia, Sala 57, bom dia, pastor. Bom dia. Minha avó, pastor, teve 18 filhos. Passou a vida grávida essa mulher, misericórdia, 18 meninos. Mas aí a sua mãe quase que quis copiar o negócio. Quantos foram? Minha mãe, ela teve 13 filhos e teve um aborto, e ainda ela criou uma irmã dela, de 2 anos, para ajudar ela a criar os filhos dela. E ela era baixinha? Era baixinha? Bem baixinha, mais baixinha do que eu. Você mede quanto, menininha? 1 metro e chegando a 50, quase. E a sua mãe ainda era menor ainda. Menorzinha, mas pensa numa mulherzinha que dá orgulho de falar dela. Vou falar para você, né? As mulheres são muito fortes, né? Tenho a impressão que as mulheres do passado são mais fortes que as de hoje, porque o que elas aguentavam de carga, aguentavam de menino. Eles moravam na roça, né? Uma situação difícil. Você muitas vezes disse que não teve o que comer e você foi uma vez no milharal pegar milho, né? Porque ela falou assim, puxa vida, estamos aqui sem ter o que comer, lá no milharal tem um monte de milho, podia ter aqui para a gente cozinhar. E você pegou sua irmã e ó... É verdade, pastor. A gente morava no interior, né? Chamado Bananas, e quando ela já queria colocar os filhos para estudar, ela não tinha onde estudar, e ela trouxe para Mirador, né?
E aí eu fiz isso, né? Porque eu não gostava de ver ela se queixando. Quando estava passando necessidade. Aí eu chamei minha irmã e a gente foi no milharal bem distante, fiquei com medo de onça pegar nós, mas Deus nos acompanhou. E aí tem mais, pastor, eu fui escondido dela para me fazer surpresa. Você acredita? Vida dura da Ivanete, irmãos, vida dura. Imagina, Dura. o pai dela desenvolve o hábito do alcoolismo e ele para de ajudar na família. Verdade. Daqui a pouco você vai entender, a mãe dela vai se converter, o pai dela, no último instante da vida, entrega a vida a Jesus, por influência da Ivanete, é lindo isso, mas ele era muito severo com os filhos, com a esposa, além de não ajudar em casa. Então, eles passavam muita dificuldade e sofriam falta de muita coisa. E essa pequena guerreira que foi a mãe da Ivanete sustentou, cuidou de todos os filhos. É uma coisa linda isso. Aí daqui a pouco eu vou contar a sua conversão, mas Sim, a sua mãe já morreu, mas ela morreu em Cristo, né, Ivanete? morreu em Cristo Jesus, graças a Deus. E pastor, falando um pouquinho que meu pai, ele era assim, severo mais com minha mãe, mas ele não surrava a gente, sabe? E nem gostava que ela surrasse, entende? Olha só, protegia você, Quando ela então. surrava a gente, ela dizia, ó, vocês não contem pro pai de vocês, senão você vai apanhar de novo, porque E ele ela, e brigava. ela, e ela gostava da vara, né? Ela Ela corrigia, chegava o ela, rei com quando estava vontade. errada, ela surrava mesmo. Mas ela teve que ser muito forte para cuidar de vocês, né, Ivanete? Era Foi, muito menino. Você também muito. ajudou na criação dos seus irmãos, os mais novos você ficava, enquanto os mais velhos iam para a roça, e muitas vezes você ia para a roça. Você me E fala assim, que o grão que vocês produziam eram pilados, literalmente, amassados, moídos no pilão, na no mão. pilão. Até para fazer o cuscuz também, a gente botava de molho à noite pisava ele primeiro para tirar aquela casca e botava de molho. No outro dia a gente ia pisar o milho para fazer o cuscuz. E as Pisado mãos? também. E as mãos? Já estava calejado, pastor, era cheio de calo, calo grosso, não fazia mais calo. Porque já tinha sangrado várias vezes, até criar aquela casca grossa que não permitia sangrar mais, porque deu aquele calo grosso na mão. É verdade. Você trabalhou muito, né, Ivanete, quando criança? Trabalhei sim, não só eu, mas todos meus irmãos também trabalharam muito. Você disse que agradece a sua mãe por ter colocado vocês para trabalhar. Por quê? Por quê, pastor? Porque é algo de bom que a gente tem que fazer, né? E aprender a trabalhar para a gente se sustentar. Porque mais na frente, quando depois minhas irmãs começaram a trabalhar na prefeitura, e a gente começou a amenizar o que ela fazia por nós, né? Porque a gente já começou a se sustentar, né? Eu bordava também na máquina, ganhava já meu dinheirinho para ajudar ela. Ela dizia assim, o dinheiro que vocês ganharam já serve para vocês, já não vou dar. Depois as coisas começaram a melhorar, né? A Ivanete vai viver um período na roça, depois ela muda para uma cidade pequena também, mas não é exatamente na roça mais, mas trabalhou muito. Creio, queridos, você que tem filho, dê utilidade para os seus filhos. A Ivanete e muitos que viveram na roça tiveram que trabalhar muito para ajudar a família e muitos, não sei se foi o caso da Ivanete, não puderam estudar, tiveram prejuízo acadêmico por conta de muitos filhos na família, ter que trabalhar na roça muito cedo, né? Você tinha 12 anos de idade, 10 anos, quando a mão já era calejada de trabalhar na roça, né? Nós não acreditamos, queridos, que as crianças devam trabalhar de forma forçada e prejudicando a sua vida acadêmica, escolar, o desenvolvimento desta criança. Mas eu também não acredito que as crianças não tenham que assumir responsabilidade logo cedo, nos afazeres domésticos, para que ela entenda que o que ela recebe do pai e da mãe tem um custo, tem um preço. Nós não ensinamos os nossos filhos a dar oferta e dízimos logo cedo? Por que não ensinamos para ele responsabilidade logo cedo? Hoje eu vejo uma geração de filhos aí educados
sem receber responsabilidade desde cedo. É um grave erro cometer isso. É um grave erro fazer isso, irmãos. Dê atribuições aos filhos logo cedo, desde que isso não atrapalhe o desenvolvimento acadêmico do seu filho e nem seja forçado, porque em cada fase tem seu desenvolvimento, mas a inatividade é um amigo de Satanás para, sabe, assim, fisgar a mente dos nossos meninos. É Vanete, verdade. você vai crescendo e você se casa e tem uma dificuldade com o seu marido. Nós não vamos entrar muito nessa questão. Você sofre com ele também, por ser duro, criado também com muita dureza o seu marido. Ele não tinha muito É para verdade. mesmo, né? Você fala isso para mim. E nesse contexto, você tinha uma amiga, que aqui a gente vai falar sobre a maneira como Deus se revelou para você na história da Bíblia, que eu achei extraordinária essa história da Bíblia. E aí você procura essa amiga para falar sobre essas dificuldades que você passa na família, e aí ela te indica um livro da Bíblia para ler. Conta para mim, fala para eles como é que foi que Deus falou com você de maneira linda demais. Pastor, eu sim, tive a curiosidade, né? Porque o povo dizia que o mundo ia se acabar em fogo, né? Eu comecei a me preocupar e falar com Deus, né? Dizer que eu não queria morrer, né? Que ser queimada. E a partir daí eu comecei a conhecer a Bíblia, mas depois que eu já estava casada, né? Que eu comecei a sofrer no meu casamento. E eu, trabalhando na escola, eu tinha uma amiga lá, e eu conversava tudo que eu estava passando, e também comecei a falar para ela que eu estava tendo sonhos, que eu estava tendo sonhos com a volta de Jesus, e nos meus sonhos, pastor, eu via assim as letras descendo assim, ó, descendo, mas eu não entendia. Eu dizia, meu Deus, eu não entendo o que significa essas letras, essas palavras. E foi várias vezes que eu tive esse sonho. E eu contei para ela. E ela disse, ela queria que eu chamasse. Vanessa, se tu quiser, eu chamo o pastor da Assembleia, para te explicar sobre isso. Aí eu disse, não, deixa para depois. Eu não quero assim, porque eu tinha medo, né, de entrar na lei de crente sem ter estudado a palavra de Deus, né? Mas só que hoje, pastor, eu vejo que Deus já estava me mostrando, já estava me revelando a verdade. Eu tenho certeza. Porque aí ela foi e falou, pois tu faz o seguinte, quando tu chegar em casa, tu pega a tua Bíblia e procura o livro de Apocalipse. Porque nesse livro o povo diz que fala muito sobre o fim do mundo, sobre o fim do mundo, né? Aí cheguei em casa, pastor, eu folheei essa Bíblia, e é porque eu já tinha sido da Igreja Católica e eu ajudei ainda lá, né? Fui crismada, fiz as coisas que pedia lá, né? E quando eu pedi, assim, eu fui abrir a Bíblia, folheei e não consegui encontrar o livro do Apocalipse. Pastor, e foi tempo, ó. E é porque é o livro mais fácil, né? Aí eu fui e coloquei a Bíblia, cansei de procurar, né? Botei a Bíblia bem no cantinho da cama, aí eu disse assim, eu vou botar bem aqui, quem sabe amanhã não amanhece no lugar que eu quero, porque Deus estava assim revelando para mim de uma forma que eu disse assim, quem sabe não vai amanhecer aberto no lugar que eu quero. Aí, pastor, quando eu acordei, a Bíblia não estava mais em cima da cama. Meu coração já começou a acelerar, bem forte, sabe? Que eu olhei a Bíblia no chão, a Bíblia estava aberta. A Bíblia estava aberta. E qual livro? O livro do Apocalipse. Pastor, eu fiquei tão alegre, tão... meu Deus, ele abriu a Bíblia para mim. Meu Deus, eu fiquei tão, assim, alegre, tão surpresa, assim, o que estava acontecendo. Aí eu comecei a ler. Eu passei, foi horas, pastor, lendo, mas entendi pouquíssimo. Claro que não ia entender mesmo. Mas veja bem, olha que coisa, você que está adorando conosco aqui. Sabe quem não deixou que a Ivanete visse o livro do Apocalipse? Era só um Novo Testamento, irmã, não era a Bíblia toda. Era Só o Novo só o Testamento. Novo Testamento. Ela folheou a cansar o Novo Testamento. É claro que era óbvio que ela achasse. Mas quem não deixa que ela ache, o próprio Espírito de Deus não deixa. Sabe por quê?
porque ela estava sequiosa pela palavra de Deus. O Espírito Santo já estava dando sonhos para ela. Eu creio nisso. Ela estava sonhando com a volta de Jesus. Uhum. Só que ela tinha que ter certeza que era Deus quem estava falando com ela. Ela deixa, olha só que coisa linda, a fé singela, né? Coloca a Bíblia em cima da cama e diz, bom, vai e amanhece aberta no livro do Apocalipse. Olha que coisa, né? Deus teria que se movimentar, um anjo abrir e deixar a Bíblia aberta em cima. O Senhor trabalha de maneira que ela lança essa Bíblia no chão. Queridos, veja, eu tenho um Novo Testamento fino, fino. Para esse livro aqui cair e ele estar aberto no seu último livro, olha a possibilidade remota disso. Muito difícil isso acontecer. Verdade, pastor. Por que que acontece? Quem abre a Bíblia no Apocalipse é o próprio Espírito Santo. Eu tenho certeza. E aí ele vai dizer para ela assim, ó, eu estou com você. Eu tive a certeza. É um mimo, como disse Selma Sobral, né? Um carinho de Deus para dizer que ele está com a gente. E, amigo, você que está adorando comigo aqui hoje, Deus está com você. Assim como ele se movimentou para abrir a Bíblia da Ivanete, queridos, no Apocalipse, para ela ter certeza que Deus estava com ela, você está aqui nessa sala hoje, Maria Auxiliadora. E entenda, filho, Deus está com você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, Ávila. Deus está com você. Ela em Santa Cruz, não tenha dúvida disso. O Senhor está conosco no evento aí na Itália. Não tenha dúvida disso. Ele, tá vendo a Bíblia aberta no Apocalipse? O Senhor está se movendo. O pessoal da Europa vai se inscrever. Falar nisso, pessoal da Europa, estamos esperando vocês, se movam. Não, a gente não vai ter muita oportunidade de estar por aí. E eu queria encontrar o máximo de vocês da sala que são da Europa, próximo ao local onde vamos fazer ali na Itália. Entre em contato com a Ellen, faz a sua inscrição. A gente quer reunir o máximo dos que frequentam a sala na Itália, no final de julho. Vai ser uma bênção, irmão, mas a gente está precisando que você coloque o seu nomezinho, se inscreva, porque o Senhor está movendo todas as coisas naquela direção. Você faz uma oração, né? Você não entende nada. Qual a oração que você faz, Ivanete? Eu disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa, me mostrar a igreja, alguma coisa, mas eu quero que se não for por mim, que o Senhor envie uma pessoa para me mostrar a verdade. E é porque, pastor, também, várias vezes que eu abri a Bíblia, estava falando sobre o sábado. Tinha várias vezes que eu pegava a Bíblia assim e ia ler, né? E estava falando sobre o sábado. E hoje eu tenho certeza que Deus estava me mostrando já, mas como eu tenho a cabecinha meio dura, né? Demorei a observar, mas eu fiz essa oração, eu pedi a Deus, para Deus me enviar uma pessoa que me mostrasse essa verdade, porque eu não queria ir para a igreja que não fosse a verdadeira. Você não ouviu o pastor Boger pregando aqui? Deus sempre abre portas. Eu creio num Deus, Ivanete, que está interessado em nos salvar. Quando nós mostramos interesse por ele, ele já se interessou por nós antes disso. Então, ele facilita o processo. Ele faz a Bíblia abrir no Apocalipse. Quando você vai buscar, ele já começa a revelar a verdade para você. É assim que Deus faz quando a gente se interessa por ele. Agora, vamos dar um salto no seu testemunho para a gente ficar bem dentro do nosso tempo hoje. Você se converte, seu irmão também se converte ao Adventismo, traz a verdade para você. Enquanto isso, você trabalha de casa em casa, seu marido vem para a cidade onde vocês estão, vocês montam uma mercearia e começam a trabalhar juntos nesta mercearia, enquanto o processo seu de conversão acontece. Vai acontecer um evangelismo na sua cidade, e você me disse que você vai com as duas filhas, uma no carrinho e outra na mão, todo dia no evangelismo, é isso? Todo dia, pastor. Todo dia eu ia para o evangelismo. O carrinho era muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Eu levava a menorzinha dentro e a maior ia em pezinha, sabe? E eu levando o carrinho.
Graças a Deus, não perdi um dia sequer, nem um dia. E aí você fala para o seu marido que vai se batizar, ele não vê problema e você se batiza na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verdade. Me batizei, graças a Deus, nas águas. Fruto disso, você também pregou para sua mãe e sua mãe morreu adventista do Sétimo Dia, amém? Amém. Pastor, quem pregou foi meu irmão. Mesmo que pregou para mim, ele pregou para minha mãe, para Marilda, outra irmã minha. O meu irmão mais novo também, ele se converteu, só que ele saiu. O que faleceu também, ele se converteu, só que saiu. Eu sempre digo para ele, para meu irmão, isso, olha, não era para você já ter conquistado tantas pessoas para Jesus se você não tivesse saído da igreja. E eu digo, volta enquanto há tempo, porque ele está fora da igreja. E eu tenho orado muito para ele voltar. Quantos, né, Ivanete, estão fora da igreja hoje que já foram ativos na fé? Eu corri perigo de morte eterna durante 6 anos, porque eu também já fui ativo nessa igreja e por problemas de imaturidade religiosa, falta de raiz, eu deixei a fé 6 anos e corri o risco de morrer lá fora sem Jesus. Graças a Deus ele preservou a minha vida. Mas há uma centena de milhares de pessoas que um dia ativaram sua fé e hoje estão no mundo perdidas, pelas quais nós temos que orar. Nós temos aí o reencontro depois dos 10 dias de oração, que trabalha especificamente esse público que nós temos que acessar não somente nesse período, mas durante todo o ano, para tentar fazer com que o Espírito de Deus tenha espaço para reativar a fé deles. A morte do seu pai foi dramática, né? Porque você vai até o hospital, prega para o seu pai, ele se emociona. Fala para a gente como foi esse último momento do seu pai, filho. Ele já estava hospitalizado, né? Mas ele ainda estava entendendo as coisas ainda falava um pouco ruim porque ele tinha dado derrame alguns anos atrás, sabe? E eu levei as irmãs e a gente começou a falar de Jesus para ele. No início ele quis relutar, né? Aí, mas logo eu falei para ele que ele precisava aceitar Jesus, que para ele se encontrar com a mãe, que a mãe amava ele demais, eles precisavam, quando a mãe ia ressuscitar em Cristo Jesus, ele também precisava ressuscitar. E aí eu perguntei para ele se ele queria, foi a minha irmã que perguntou se ele queria aceitar Jesus. E ele aceitou, e ele se emocionou muito, ele chorou, a ponto que minhas irmãs ficaram assim, não, por dele a piorar mais a situação que ele estava, né? Porque ele chorou muito na hora que ele aceitou, né? Então, ele aceita Jesus, se emociona e nesse mesmo dia ele morre, né? Não, ele passou ainda alguns dias ainda. Passou alguns dias. Ele entrega a vida a Jesus, alguns dias depois ele falece. Alguns dias ele faleceu. Como é que você, Ivanete, se sente sendo útil para levar Jesus ao seu pai? Você fez isso enquanto ele estava vivo, mas tendo coragem, porque tinha muita gente, tendo coragem de falar para sua mãe, quando tinha muita gente também. Verdade. Como é que você se sente sendo útil no reino de Deus, filha? Eu me sinto muito feliz, né? Porque ganhar almas para Cristo é um motivo de muita alegria, muita felicidade, né? E é o que eu mais almejo, né? Quando minha mãe estava também no leito do hospital, também para fazer uma cirurgia do coração, e aí eu perguntei para ela também se ela sabia que dia era aquele. Era sexta-feira, já era sábado, né? E ela disse que sabia. Ela disse, Vanete, já é sábado. Aí, a partir daí, a gente começou, tinha muita gente no quarto, e eu com vergonha de fazer isso, porque eu sou tímida demais também. Mas aí eu comecei a conversar com ela, e a gente nós cantamos, oramos, muito cantamos, até que ela se cansou. Eu disse assim, tá bom, Ivanete. Aí, quando foi no outro dia, pastor, ela faleceu. Eu fiquei muito feliz, porque relembrou a ela muitas coisas, né, da palavra de Deus. Amados, vou dizer para você o seguinte, eu acredito que Deus usa todos os meios, né, para salvar o ser humano. A prática da missão é uma ferramenta que Deus usa através de Jesus, que nos enviou e nos dá o poder através do seu Espírito para nos manter vivos. Para nos manter vivos. Eu acho um risco quando a gente tenta ativar a vida espiritual das pessoas por meio da missão.
sem que ela tenha a compreensão de que vida vem através do Espírito Santo. O Senhor estabeleceu para essa dispensação, para o período em que estamos, o envio do seu Espírito como a força, como o poder. O pastor pregou aqui hoje, a energia de Deus. Não que ele seja uma energia, um poder abstrato, não. Ele é uma pessoa. E ele tem a prerrogativa dentro do plano da redenção e do período, que é a dispensação dele agora, de nos dar poder para que a mensagem do evangelho tenha alcance. Quando eu prego sem ele, os resultados são muito pequenos, com muitos esforços. Por isso a sala tem como das principais ênfases, ou seja, ênfase é uma coisa que você repete para que ela seja introjetada. É que missão é resultado da ativação do Espírito Santo. Você já vai ativo. E quando você compartilha, você já vai vivo. Quando você compartilha, essa vida é confirmada. Se você é ativado no Espírito Santo e não compartilha, você morre. Se você é ativado no Espírito e compartilha, o Espírito usa a missão como ferramenta para manter você vivo. Assim como ele usa a leitura da Bíblia, assim como ele usa a oração. Essas coisas em si mesmas não provocam vida. A vida é a entrada do Espírito Santo em você e vida é gerada por ele. E a vida é mantida através das disciplinas espirituais. Por isso eu perguntei para ela se ela estava feliz ao compartilhar o Evangelho com a mãe. Compartilhar o Evangelho cheio do Espírito Santo mantém você vivo. Vamos dar um salto? Você conhece a Sala 57, seu marido faleceu, a gente não vai entrar nessas questões. Seu marido falece, passam anos ali e tal, e você sente necessidade de um novo relacionamento, e está ali num envolvimento com o Adventista do Sétimo Dia, e ele lhe apresenta a Sala 57. Foi ele, então. Foi. Nesse grupo que eu estava, eu já tinha olhado o link da Sala 57. Eu sou muito curiosa, né? Uhum. E eu já tinha acessado, mas toda vez que eu acessava, era a hora que eu terminava de limpar meu comércio, né? E quando eu acessava, estava passando Bom Dia com Alegria. Aí eu não entendia. Aí um dia ele falou para mim, Vanete, eu estou assistindo a Sala 57, um movimento muito bom, tem me ajudado demais, eu quero que você assista. Aí só foi aquela vez, ele falou para mim, depois disso eu não parei mais de assistir, pastor. Você disse que entrar aqui na sala e conhecer o Espírito Santo está mudando o seu estilo de vida. Você me conta uma situação que você está no banco, você diz que é muito segura, né? Em questão de grana. De muita conta para pagar, pastor, só muita conta para pagar no comércio. Você conhece a expressão murrinha? Eu estou procurando abrir. A Ivanete, ela é comerciante, tem uma mercearia, e ela é bem segura, organizada nas suas contas, né? Então, difícil liberar, porque ela tem tudo muito controlado. Mas ela estava no banco, e ela pediu para uma pessoa segurar o lugar dela na fila, enquanto ela ia fazer um lanche, e voltava para outra pessoa também poder fazer o lanche, ela guardar o lugar na fila para essa pessoa. Mas a pessoa não quis ir lanchar. Por que ela não quis, Ivanete? Porque ela disse que não tinha dinheiro, pastor, para lanchar. E ela estava com um bebezinho, dando de mamar, pastor. E aí, o que a Ivanete, que era segura, fez? Eu dei o dinheiro para ela ir lanchar. Ela foi a filhinha dela e o esposo. E você conheceu uma pessoa que tem filhos e que não tinha condições de comprar o material escolar. O que a Ivanete, que era segura, fez? Eu dei o material escolar para ela, porque ela era o primeiro ano do menino para estudar, e ela disse que não estava tendo condição de comprar o material, não. E eu dei o material, graças a Deus. Um irmão na sua igreja que tem um problema de câncer e que está precisando de uma grana para o tratamento. Você deu uma oferta, né, para ajudar o irmão? Dei agora uma oferta para ele. A igreja também está ajudando. Aí você fala assim, mas pastor, a gente
tem que dar com uma mão e esconder a outra para ninguém saber. Isso tem a ver com coisas que você faz para você mesmo. As coisas que têm a ver com o crescimento do reino de Deus em Cristo precisam ser reveladas e contadas para que o próprio Cristo seja glorificado pelo que ele faz em nós. Não se pode esconder uma casa em cima do monte, nem uma lâmpada embaixo da cama. Nós fomos chamados para ser vistos, e nossas obras autenticam o amor verdadeiro no coração da gente, irmãos. A gente conta aqui, não é para enaltecer a Ivanete, é para enaltecer o espírito que está quebrando na Ivanete aquilo que não deveria ser duro. Tem gente que tem dinheiro aí, você que está olhando para mim, que tem dinheiro guardado na poupança, tu vai morrer com esse dinheiro aí, irmão. Você toma cuidado com esse dinheiro na poupança. Estou falando você sair gastando. Oh, mas se você não ajuda ninguém, esse dinheiro vai morrer lá, tu vai morrer, não vai poder usar, não tem vida após a morte, viu? Não tem banco depois da morte, não. Usa o teu dinheiro para o avanço do evangelho, irmão. Põe seu dinheiro na obra de Deus, irmão. Com medida correta, equilibradamente, mas não segura para você, não, varão. Deus já está quebrando a Ivanete, está ajudando ela a abrir a mãozinha, ela já ajudava, mas a Já, descoberta do Espírito Santo está ajudando ela a fazer mais isso, né, Ivanete? é verdade. É verdade. E isso eu estou falando aqui na sala, mas eu nunca tinha falado para ninguém, não lembro. Você só Tá? falou para milhares de pessoas, mais de 10 mil Agora, agora, e depois eu não mais de gosto, 670 mil vão ver isso. Parabéns, mano. eu Tem que não, contar essas eu bênçãos. não, pastor, eu não gosto de me engrandecer, pastor. Eu É engrandecer que, o nome de Jesus. é que quando a senhora conta isso no espírito correto, não é a senhora que fica grande. Quem fica grande é Deus. Porque a senhora não faria isso se não fosse Deus fazendo através da senhora. Por isso é Ele que é É verdade. engrandecido. É Ele que é engrandecido. Quando a gente conta as coisas atribuindo toda a glória a Deus, é Ele que é engrandecido. E é isso que a gente faz aqui. A gente conta as histórias das pessoas, mas quem realmente é revelado é Cristo nos testemunhos. Por isso que dá certo. Por isso que esses testemunhos tocam tantas pessoas, né? Você faz dupla missionária. Você fecha a sua mercearia e depois que você fecha a mercearia, você sai para dar estudo bíblico. É verdade. Na hora que eu fecho o comércio, eu só faço tomar banho rapidinho, que a minha companheira, ela pega no meu pé, para a gente ir logo e fazer os estudos. E graças E a Deus, para honra e glória de Deus, já tem se batizado algumas pessoas, né? E muitas você, pessoas já receberam o estudo e aí não aceitaram, né? Mas a gente está fazendo a parte da gente, né? Que é levando o evangelho. olha, deixa eu dizer para você o seguinte, o trabalho é convidar. Se a pessoa vai aceitar o convite, é dela. O problema é quando a gente não convida. Aí a culpa é nossa. Tem uma pessoa que eu quero mostrar aqui, Ivanete, eu quero que você diga quem é essa pessoa e o que você tem a ver com esse sorriso bonito, bonito, com a sala 57. Isso aqui é lindinho demais. E eu quero que você conte essa história aqui pra gente, ó. Quem é essa criancinha linda aí? A irmã Suzana, a irmã Suzana, ela estava fora da igreja, pastor. Uhum. E, e um dia eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero fazer algo por alguém. E até agora eu achava que não tinha feito nada ainda, né? E um dia ela ligou para mim, né? A gente estava conversando, que ela é minha cliente também, né? E aí ela chorou muito, né? Estava muito triste, queria voltar para a igreja, mas não tinha força. E ela pediu para mim, Vanete, ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim, Vanete, estou precisando demais. Eu não consigo, eu não tenho força de voltar. E a partir daquele momento, pastor, naquele momento mesmo, Suzana, vamos orar. Foi a primeira oração que eu orei, assim, por telefone, né, com ela. Com outra pessoa aí não tinha acontecido ainda, sabe? Mas a gente orou, a gente chorou junto, sentiu a dor uma da outra, né? E graças a Deus, pela honra e glória de Deus, ela se converteu, ela voltou para a igreja, né? Que ela tinha vergonha, vai, eu tenho vergonha de voltar para a igreja. Mas o Espírito Santo quebrou ela de uma forma, né? Através das orações que a gente fazia. E também eu orava assim de madrugada também por ela. Na hora que eu lembrava, eu mandava áudio de oração. E estamos aí com a Suzana já ativa na igreja, graças a Deus. Áudio de oração é uma das atividades da Sala 57 que você
ouviu, falou, Raquel, vou praticar esse negócio. Você não só orava por ela de madrugada, não só mandava áudio de oração, mas o Espírito Santo impulsionava você a ir até a casa dela. Você buscava essa mulher em casa, ia para a igreja e devolvia ela para a casa dela. Verdade, eu ia buscar e ia deixar, ia buscar e ia deixar, até Quando ela ela se entrou, firmar. quando ela entrou no tanque com essa blusa da sala, agradecendo você, qual foi o sentimento que tomou seu coração, filha? Ah, pastor, foi um sentimento tão gostoso, tão bom, assim, aquela alegria por dentro, né, que a gente está cumprindo a missão, né, está fazendo a obra de Jesus, é o que ele quer que a gente faça, né, pregar a mensagem, trazer o povo de volta para a casa de Deus, né, muito feliz, fiquei muito feliz, Não é bom isso? demais, muito Isso é bom. bom demais. Nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês agora, a, a irmã está agradecendo pelo trabalho da Ivanete na vida dela. É muito ruim. Não estou ouvindo, pastor. O som não está tão adequado, mas deu para ver alguma coisinha. Ela agradece pelo seu trabalho, você enviava áudio, orava por ela, estava sempre com ela, e ela agradece também o trabalho dos irmãos da igreja, e é realmente a mistura, Ivanete, do trabalho do pessoal da sala, que está aqui junto à igreja local, para poder levar outras pessoas a Cristo, né? Você vai me falar assim, ó, Ivanete, eu nunca havia... Não, isso aqui é... Eu não perco hoje a oportunidade de falar de Jesus. É verdade, pastor. Não perca a oportunidade, não. Como é que é isso? Como é que é isso? Fala para mim. É, pastor, é porque tem muitas pessoas precisando, né, e não conhecem. E essa é a minha obrigação, né, o que eu sei passar para as outras pessoas, né. E aqui no meu comércio eu tenho muita oportunidade de falar de Jesus, muita mesmo. Eu sou tímida, assim, para pregar para irmão que já conhece a mensagem, tipo na igreja, mas eu prego também. Mas, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me capacitar para me pregar mais vezes ainda. Você E disse assim, ó, eu tenho muita vontade de ver as pessoas salvas. é verdade, eu tenho muita vontade, principalmente minha família, né? E todos, né? Porque todos nós somos irmãos, né? E, e eu vou, em nome de Jesus, eu ainda vou ter tempo, né? Eu oro a Deus para mais na frente eu ter mais tempo para me pregar a mensagem, que nos meus sonhos, né, pastor, eu tipo, era uma mensageira, assim, salvando as pessoas. E eu tenho que fazer isso, né? Deus tem um chamado para você. Ela tem uma mercearia, queridos, e ela pediu oportunidade a Deus de ampliar os negócios, né? De ampliar os negócios. E ela conseguiu de uma maneira muito específica, que ela acreditou ser uma vontade de Deus, e ela fez um galpão maior, um prédio maior para ampliar a sua mercearia, e ela tem vontade de alugar isso para poder ter mais tempo para cumprir a missão que o Senhor colocou no coração dela, né, Ivanete? Que É é pregar verdade, a pastor. palavra de Deus, né? É verdade, porque a gente perde muita oportunidade de salvar almas, porque a gente é muito ocupado, o comércio toma muito tempo da gente. Tem que estar lá, ali presente direto. Então, a sua ideia é alugar esse espaço, viver com a renda para ter mais tempo livre para pregar, abrir a Bíblia e levar Jesus às pessoas. É verdade, é isso. Ivanete, me diga uma coisa. Quanto do que você vive hoje, dessas experiências que você tem colhido, quanto disso foi potencializado, aumentado, porque você entra na sala e você vai me dizer que você não conhecia o Espírito Santo, assim como você o conhece, como uma pessoa. Você não sabia que tinha que recebê-lo todo dia. Você não sabia que ele era esse poder de Deus enviado, que você dependia disso para ter vida espiritual mesmo. Descobrir isso, quanto aumentou
capacidade evangelística, sua capacidade de sacrificar-se por pessoas? Aumentou muito e eu quero que Deus me ajude que aumente mais ainda, né? Porque eu falava muito, mas eu falava com Deus, né? Assim, dizer, eu só falava Deus, Deus, mas sabemos que o Espírito Santo foi deixado aqui, né, para nos animar, nos consolar, nos dar sabedoria, né? E é isso que eu estou esperando. Que Deus faça, o Espírito Santo aumente mais a obra na minha vida, né? Pegar o Evangelho, trazer almas para Cristo, e isso só através dele, né? E tem aumentado muito, né? Porque eu era mais tímida ainda, e eu mesmo assim nervosa, mas eu vou lá e faço, porque o Espírito Santo me dá força, me dá coragem para mim ir. Eu Por vi, exemplo, por ah, exemplo, pode falar. sábado no retiro, né? Que você vai mostrar depois, né? A Pô, foto que eu falei, eu fui lá na frente pedir oportunidade lá para a mulher que estava dirigindo lá, e ela me deu, ela disse assim, tu tivesse me falado pela manhã, tinha mais gente, mas mesmo assim eu falei da sala 57, que é uma bênção, né? A sala 57, e perguntei quantas pessoas já conhecia, e aí ofereci também que quem quisesse acessar o link, eu enviava, e elas poderiam me dar o número e o nome delas que eu ia botar na minha lista de transmissão. E aí teve umas 3 pessoas que me deu o número, e mesmo assim também eu mandei nos grupos de oração da igreja, né, para mais pessoas entrarem e reconhecerem o quanto a bênção tem na sala 57. vamos terminar? Uma coisa que a sua filha falou para você, e eu quero que você replique o porquê que ela disse isso para você. Você diz assim, mãe, a sua filha, a senhora está parecendo doida, que a senhora fica conversando sozinha. Como, como é que foi isso? Fala para a gente. Não, às vezes, assim, quando eu estou conversando, assim, aí ela diz assim, mãe, parece que você é doida, conversa sozinha. Aí outro dia eu estava aqui no meu quarto, né, e conversando com o Espírito Santo e contando tudo o que aconteceu e pedindo perdão e agradecendo a Deus pelo que ele tinha certeza que ele já tinha me perdoado. E eu disse assim, Espírito Santo, eu sei que, e meu Deus, eu sei que vocês estão aqui, vocês não falam comigo para me ouvir, pode não falar para me ouvir, mas eu tenho certeza que vocês estão aqui comigo. E pastor, e aí eu fui adormeci, e eu tive um sonho. Esse sonho, eu nunca, na minha vida, eu tive tanta felicidade como eu tive nesse sonho. Eu me senti como Ellen White, né, que foi para o céu e não queria mais voltar, né, que tava tão bom, né? Pois é, esse sonho, eu sei que Deus se apresentou para mim de alguma forma, porque eu senti uma alegria tão grande, que eu dizia assim, meu Deus, meu coração não vai aguentar, é alegria demais, meu coração não vai aguentar, é alegria demais receber a presença de Deus, né? A gente não vê, mas a gente sente, né, pastor? E foi isso que aconteceu. Fiquei muito feliz e também no sonho eu tipo estava pregando para as pessoas, tinha pessoa que nem olhava para mim, não acreditava. Eu dizia, olha, não é fulano, aconteceu isso. Pastor, eu fiquei muito alegre. Foi uma coisa assim impressionante Isso que é aquele sonho. alegria, isso é a alegria que está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria. É essa alegria, filha, de estar cheia de Jesus e do prazer de compartilhá-lo, porque você está conversando com o Espírito Santo na sua casa, né? Veja, queridos, que o que a Ivanete vive hoje é a soma do que ela vem sendo como adventista do sétimo dia, mas quando ela descobre esse amigo pessoal, que é o Espírito Santo, ele, porque está sendo reconhecido, convidado a estar dentro, porque ela pede o batismo todo dia, ele está fazendo uma obra de melhoramento, mas de muita transformação na vida dela. Isso só É se verdade. dá porque a influência do Espírito Santo de Deus está sobre ela. Eu vou ler um texto que outro dia eu postei no link da sala 57 e quero que você veja exatamente isto que eu estou falando. Isso aqui é tudo muito bem cravadinho no espírito de profecia. Deixa-me só achar rapidamente esse texto. O Espírito Santo lhe comunicará uma divina eficiência
uma calma e resignada dignidade em todos os seus esforços para aliviar o sofrimento. Você testificará de que esteve com Jesus. Toda vez, eu acho isso lindo, né? Toda vez que você for batizado pelo Espírito Santo que você pede, quando você vai testificar ou você vai testemunhar, quem é visto é Cristo. Porque a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. Mas deixa eu fazer você entender uma vez por todas. Você nunca testificará de Jesus se não for a comunicação eficiente do Espírito Santo. Você acabou de aprender aqui. Quantas e quantas vezes você já ouviu que ele virá nesta dispensação para aqueles que aceitaram Jesus e uma vez passaram pelo batismo, ele só estará agindo dentro de você se você pedir, segundo Lucas 11, quando Jesus explica através da parábola do amigo que importuna até receber o pão. Ele diz, eu sou um bom pai que dou a quem pedir o Espírito Santo. Esta é a dispensação de quem pede. A igreja precisa entender isso. E a Ivanete está vivendo um voo muito mais alto na sua vida cristã, porque aprendeu que tem que pedir, conviver com o Espírito para que Cristo seja visto nela. E está dando certo, né, Ivanete? Tá, sim, com certeza. Você é muito simpática, viu? Muito obrigado. Obrigada, pastor. Que Deus te abençoe. Qual é a cidade que você mora, filha? Mirador, Maranhão. Que Mirador, aí no Maranhão, seja iluminado pela presença da irmã Ivanete, que tem gosto. Porque você viu o pastor Herbert pregando aqui hoje? Rapaz, está no saleiro e não ter gosto é duro, hein? Mas nós somos salgadinhos no tempo certo para poder ajudar as pessoas a manter a sua vida espiritual e também para dar gosto na vida delas. Seja fonte de luz, minha irmã. Ó, eu amo a senhora, viu? Eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, amada? Amém. Eu também, pastor, amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Toda a sala 57. Eu amo demais. Continua avançando com essa família que busca a unção do Espírito toda madrugada. Amém? Em nome de Jesus. Tenha um grande dia aí na sua cidade. Muito obrigado por sua disponibilidade. Obrigada a você, pastor. E é o Espírito Santo, né, que fez essa movimentação, né, pastor? Porque Ele eu já move tinha mandado há muito tempo, né? Ele move as peças do tabuleiro, né, Ivanete? Eu Você que creio. mandou seu testemunho, tem muito tempo, tenha calma. Ivanete tem quase 2 anos que enviou o testemunho dela. Tenha calma, é assim mesmo, viu? Mas É verdade. mande seu testemunho para cá para a gente contar, viu? Esmeralda, você não tem um testemunho? Manda para cá, lindinha. Eu estou vendo você aí. Ivanete, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Grande abraço. Venda muito que eu estou precisando de uma amiga rica, viu? Muito. Um grande abraço, Um viu? abraço para você também, para todos, Amém. para sua esposa. Obrigado, Deus te abençoe ricamente. Mais um testemunho na sala 57 de uma vida ativada por conhecer pessoalmente esse amigo, que é o Espírito Santo. Olha a Esmeralda, que eu acabei de falar com ela aqui agora. Ó. Bom dia, Esmeralda. Deus te abençoe. Bom dia, viu, Kátia? Deus te abençoe ricamente, dona Kátia. Kátia está ali, ó. Bom dia, Maria do Rosário, dona Maria do Rosário. Bom dia, viu? Tá aí, ó. Olha aí, meu Deus, ele falou comigo. Eu falei mesmo. Oi, Silas, tudo bem? Ó, Silas lá no ônibus. Rádio 57, irmão. Nada de CBN, Rádio 57. Saiu de casa, fone no ouvido, para poder não perder nenhum detalhe da sala. O Raimundão está aí firme, adorando com a gente. A Gilmara, ó, Gilmara, Rádio 57, ônibus, fone de ouvido. Está lá, Gilmara. Está lá ela em Santa Cruz, esperando a gente na Itália. Você que é aí da Europa, irmão, se inscreva no canal, por favor. Vamos para a Itália, meu povo, vai ser uma bênção. Luiz Bispo, Rádio 57, saiu levando a sala 57 no telefone. Tem internet? Leva, irmão, viu? Tem internet? Leva. Dona Dodora Maria Queiroga, pensando na vida, segurando o queixinho dela.
coisinha mais linda do mundo. Eu lhe amo, viu, lindinha? Eu lhe amo. A senhora é uma bênção, passando por aflições, mas firme na fé. Um exemplo para mim, viu? Bom dia para você, viu, irmão? Foi uma bênção. Obrigado, pastor Herbert Boga. Obrigado, Marcelo, pela possibilidade, pastor Abdoral. Amanhã a gente está de volta às 5 horas da manhã para poder receber poder, desaguar e ganhar gente para Jesus. Amém, irmão? Levanta daí, vamos, ó, para a rua para ganhar gente para Jesus, viu? E aí diz para mim, bom dia com... Bom dia com Alegria! alegria. Alegria! Bom dia, pastor. Deus abençoe a todos. Bom dia, com alegria. Bom dia, com Alegria, povo lindo. alegria! Bom dia. Bom dia, com alegria. Oh, glória. Deus abençoe. Bom dia, pastor. Amanhã de manhã, todo mundo pega esse link e compartilha. Me desculpe, ontem enviei o link tarde, mas hoje vai sair mais cedinho. Nós tivemos algumas dificuldades, mas hoje vai transcorrer normalmente até o meio-dia. Você já tem o link aí na mão de vocês. Um grande abraço, bom dia para todo mundo contando. Bom dia com alegria. Grande abraço. Eu te amo, Marinhão! Bom dia, pastor. Bom dia. Ore por meu filho, que amanhã faz aniversário. Isso, ele está em Brasília, trabalhando numa farmácia. Alguém ore por ele. Amém! Filho, te amo, Marinho!